Bom dia, hoje é terça-feira, 29 de junho e o Senado Notícias está no ar. Nesta semana, a CPI da pandemia houve 3 depoentes. O deputado estadual Fausto Júnior, que participou de uma CPI que apurou irregularidades na saúde no estado do Amazonas, vai depor hoje. O empresário Carlos Wizard, suspeito de participar do suposto gabinete paralelo, comparece amanhã. E na quinta-feira é a vez do dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. O primeiro depoente a ser ouvido na CPI esta semana é o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior. O requerimento para convocação é de autoria do senador Marcos Rogério. Fausto foi relator de uma CPI sobre a pandemia no estado, que concluiu que autoridades, servidores públicos e representantes de empresas privadas se associaram com o objetivo de obter vantagens indevidas. Na quarta-feira, os senadores vão ouvir o empresário Carlos Wizard. Ele é suspeito de fazer parte do suposto gabinete paralelo de aconselhamento do presidente Jair Bolsonaro. O empresário já havia sido convocado no dia 17 de junho, mas estava fora do Brasil e não compareceu. Na quinta-feira, os parlamentares esperam o depoimento de Francisco Maximiano, um dos donos da importadora e distribuidora de produtos farmacêuticos Precisa Medicamentos. A empresa foi a responsável por intermediar a venda da vacina indiana Covaxin para o governo federal. A CPI apura se houve irregularidades no processo de contratação. Será muito importante. O que iremos aprofundar com a participação dele. Há uma sombra, né? Há uma sombra e esperamos, como vigia espera pela aurora, que o senhor Maximiano venha aqui contribuir, colaborar. A colaboração dele a essa CPI é o melhor caminho que ele e a empresa que ele representa pode optar. Vamos agora mostrar imagens ao vivo do plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito. Neste momento já há alguns senadores, aguardando a chegada do presidente, o senador Omar Aziz, para a abertura dos trabalhos desta manhã de terça-feira, em que será ouvido o deputado estadual do Amazonas. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais sobre o depoimento desta manhã. Ali o senador Isalci Lucas aguardando, a sala ainda bastante vazia. A reunião da comissão estava marcada para as 9 horas, deve ter um pequeno atraso. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações e com a cobertura ao vivo. Como nós vimos, a CPI ouve daqui a pouco o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior. Ele foi convocado para prestar depoimento sobre possíveis desvios de recursos públicos no combate à Covid-19 no estado. O pedido foi do senador Marcos Rogério. Há um ano, o deputado estadual Fausto Júnior foi relator da CPI da Saúde na Assembleia do Amazonas, que investigou se houve irregularidade na gestão da máquina pública local durante as ações de enfrentamento à Covid-19. No requerimento, aprovado pelos senadores da CPI da pandemia, Marcos Rogério justifica a solicitação, afirmando que desde o ano passado o governo do estado do Amazonas é alvo de várias investigações coordenadas pela Polícia Federal referentes a fraudes em aquisições emergenciais e desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. O senador também diz que as irregularidades na aquisição emergencial dos ventiladores pulmonares deflagraram a Operação Sangria, que apura irregularidades na construção do Hospital de Campanha Newton Lins, em Manaus. É importante ouvi-lo, para que ele traga ao Senado Federal a sua visão, a sua percepção do que realmente aconteceu no estado do Amazonas. Quais foram as provas, quais foram as evidências, de quem era a responsabilidade. Ele foi o relator do processo, ele foi o juiz do processo de CPI que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, acho que a vinda dele aqui é extremamente importante e será um instrumento de esclarecimento à CPI. Fausto Júnior se colocou à disposição. Eu me sinto honrado em poder contribuir, não somente com o Estado do Amazonas, no caso da nossa CPI, da CPI da Saúde do Amazonas, mas com o Brasil. Nós enfrentamos aquelas problemáticas e, com certeza, apontamos o caminho para que o Amazonas pudesse vencer. E é nesse sentido que eu darei minha contribuição, contribuindo para que o Senado faça a mesma coisa. Acho que ele pode compartilhar as informações de lá para com o relatório da CPI aqui. Eu considero inevitável indiciar, ao final do relatório da CPI, indiciar autoridades do Amazonas, porque houve
vários agentes públicos concorreram ao crime que aconteceu no Amazonas. Vários agentes públicos. O governo estadual e o governo federal. Lamentavelmente, o povo de Manaus, o povo manauara e o povo amazonense foi utilizado como cobaia de um experimento maligno. E o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, já chegou ao plenário da CPI agora há pouco e deu uma entrevista para a nossa equipe. Vamos ouvir o deputado. Qual a expectativa do senhor para esse depoimento de hoje? O que o senhor acha que o senhor vai trazer de informação que vai contribuir para essa CPI? Então, minha expectativa é de trazer todas as informações que foram apuradas pela CPI da Saúde do Amazonas, ajudando a CPI do Senado a entender melhor como foi o caso do Amazonas, principalmente na primeira onda, que foi aonde a CPI da Saúde do Amazonas investigou. Eu tenho certeza que foi uma CPI que, pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa do Amazonas, investigou a saúde e, pelo seu lapso temporal de 2011 até 2020, nós podemos identificar o modus operandi que fez com que o meu estado tivesse um dos piores serviços de saúde, mesmo tendo um dos maiores investimentos per capita nessa área. Então, sem dúvida, as recomendações e os encaminhamentos levantados pela CPI contribuíram muito para uma melhora no quadro da saúde. Obviamente, falta muito a ser feito, mas com certeza o papel da CPI foi cumprido, também servindo como fonte de informações para os órgãos de controle. Não à toa, houveram 3 fases de uma operação da Polícia Federal dentro do governo, onde foi citada a CPI 25 vezes no relatório da Polícia Federal. Então, nossa missão de combate à corrupção e de apontar caminhos para que a CPI, para que a saúde do Amazonas tivesse uma melhora, sem dúvida essa missão foi cumprida. Em relação à crise de oxigênio no Amazonas, o que o senhor traz de informação nova para a CPI do que a gente tem visto ultimamente? Então, em relação à crise de oxigênio, foi posterior à conclusão da CPI da qual eu fui relator. Então, realmente eu torço para que a CPI do Senado possa elucidar de forma concreta as ações do governo do Estado e as ações do governo federal nessa crise. Nós vivemos ali uma situação dramática, onde eu e todos os deputados da Assembleia nos mobilizamos para tentar ajudar no que foi possível naquele momento. E logo em seguida foi aberta a CPI do Senado, então não havia sentido da Assembleia fazer uma CPI com o mesmo tempo, com o mesmo objeto. Estou aqui à disposição da CPI do Senado para ajudar com todas as informações que eu puder dar, mas realmente muitas dessas informações, como quem conduziu o processo da crise de oxigênio foi o governo federal, a Assembleia não tem competência para fiscalizar, enfim, o governo federal. Então, a gente torce para que a CPI do Senado tenha esse resultado positivo para o Brasil. Agora, a conclusão da CPI da saúde lá, que vocês fizeram no Estado, em algum momento existe alguma culpa, alguma responsabilidade do governo federal também? Não, como já afirmei anteriormente, o governo federal não pode ser fiscalizado por uma Assembleia Legislativa. Nós investigamos as ações do governo do Estado e, sim, houveram diversas irregularidades, inclusive pedimos o indiciamento de 50 pessoas. É importante falar que das 18 pessoas que foram presas pelas operações da Polícia Federal, 14 foram elucidados pela CPI da Saúde do Amazonas. Então, a principal colaboração no combate à corrupção, que foi o principal foco da CPI da Saúde do Amazonas, foi sim de municiar os órgãos de controle de informações levantadas através de depoimentos, de coleta de documentos, enfim, de todos os instrumentos que a CPI da Assembleia dispunha no combate à corrupção, e certamente essa missão foi cumprida. Agora, o sistema de saúde do Amazonas já vinha num momento de dificuldade ou realmente a pandemia é que levou ao colapso lá? Então, o Amazonas já estava à beira do colapso por muitos anos. É inegável nós citarmos a operação da Polícia Federal, conhecida como Operação Maus Caminhos, que foi uma operação foi um esquema de corrupção que desviou cerca de 260 milhões, comprovadamente, pela Polícia Federal, somente da saúde. Esse modus operandi continuou vigente até então, com mudanças pontuais, mas esse prejuízo continuou na saúde e nós já éramos notícias, inclusive de âmbito nacional, pela falta de pagamento dos profissionais da saúde, pelo desabastecimento de insumos. Então, imagine a nossa preocupação naquele momento de primeira onda, onde nós já tínhamos uma saúde extremamente frágil e com uma pandemia que veio de uma forma muito agressiva no meu estado. Então, não poderia ter dado outro resultado senão a tragédia que aconteceu no Amazonas. Obrigado.
Os senadores Randolfo Rodrigues, Jorge Cajuru e Fabiano Contarato pediram nesta segunda-feira que o Supremo Tribunal Federal intime a Procuradoria-Geral da República a investigar o presidente Jair Bolsonaro por prevaricação no caso do processo de aquisição da vacina indiana Covaxin. A notícia crime foi distribuída para a ministra Rosa Weber, que enviou ontem mesmo o pedido à PGR. Os parlamentares protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime pedindo a investigação do presidente Jair Bolsonaro pelo crime de prevaricação, que consiste em retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. A prevaricação é crime exposto no Código Penal e é por isso que compreendemos a necessidade do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, instaurarem um procedimento de investigação. No documento, os senadores afirmaram que, a partir dos depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda à CPI da Covid, é possível concluir que o presidente da República teve conhecimento de que poderia ter um esquema criminoso envolvendo a busca pela vacina indiana Covaxin e que o presidente tinha conhecimento de quem estava envolvido no suposto esquema criminoso, inclusive da figura do seu aparente e suposto mentor. Além da admissão da notícia-crime com a consequente intimação da Procuradoria-Geral da República, os parlamentares requerem que o presidente responda em 48 horas se apontou o deputado Ricardo Barros como provável responsável por irregularidades na compra da Covaxin. E nesta quinta-feira, a CPI da pandemia ouve Francisco Maximiano, sócio da empresa Precisa Medicamentos, que representa no Brasil o laboratório indiano que fabrica a vacina Covaxin. O depoimento de Francisco Emerson Maximiano estava previsto para a semana passada, mas ele informou à CPI que estava em quarentena para a Covid-19 porque tinha acabado de voltar de uma viagem à Índia. A expectativa pela presença dele acabou aumentando depois do depoimento dos irmãos Miranda na sexta-feira. Eles disseram à CPI que o presidente Jair Bolsonaro sabia de irregularidades no contrato da compra da vacina Covaxin, que é fabricada pelo laboratório indiano Bharat Biotech e representada no Brasil pela empresa de Maximiano, a Precisa Medicamentos. Em um contrato firmado em 25 de fevereiro com a Bharat Biotech no valor de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais, o governo federal se dispôs a comprar 20 milhões de doses da Covaxin por R$ 80 cada. O Ministério da Saúde afirma que o pagamento está condicionado à entrega das doses após a Anvisa autorizar o registro da vacina. No dia 4 de junho, a agência reguladora liberou a importação de 4 milhões de doses do imunizante para serem aplicadas com restrições. O relator da CPI enumerou os indícios de irregularidades. Nós tivemos dificuldades com a marcação do depoimento do Maximiano, mas agora já está marcado. Essa negociação da Covaxin, ela é completamente eivada de irregularidade e de fraude, como falou aqui Elisiane, em todos os sentidos. Primeiro, a vacina com menor tempo de validade, com maior preço. Segundo, a única aquisição que tinha um atravessador, a Precisa. Terceiro, esse atravessador, o contrato não permitia adiantamento, pediu adiantamento e indicou para receber esse adiantamento uma outra empresa constituída em paraíso fiscal, para claramente burlar o controle e a fiscalização. O senador Marcos Rogério contestou as acusações. Não dá, não dá. Eu sou o primeiro, havendo qualquer indício de corrupção, de ilegalidade, que se apure, que se busque apontar pelos responsáveis, mas não é o caso que nós estamos vendo aqui. Uma situação absolutamente normal, de correção de dados, que foi feita do dia 22 para o dia 23. Tudo saneado, tem a licença de importação. Aí eles vêm agora, no mês de junho, para ir à televisão com o primeiro documento. Foram 3 invoices. O primeiro com erros formais, houve a notificação. O segundo com erros, houve a notificação. O terceiro, totalmente corrigido. Mas eles vão à mídia
com um documento que havia sido corrigido e já se sabia que estava corrigido. Com que motivação? Com que interesse? Para gerar constrangimento? Denunciação caluniosa? O requerimento de convocação de Maximiano foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Ele justifica que o depoimento poderá esclarecer as tratativas entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde, apurando-se eventual beneficiamento ilícito. E vamos acompanhar agora ao vivo uma entrevista do senador Otto Alencar, que é membro da CPI. Onde toda a estrutura do governo esteve montada. E aconteceu uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O relator vai ser ouvido hoje e, por incrível que pareça, nesse relatório, que foi analisado e aprovado na Comissão Parlamentar de Inquérito, não houve ninguém respondeu absolutamente pelos fatos, sobretudo o próprio governador do Estado do Amazonas, que foi convocado, não veio aqui para depor, e nós precisamos ouvir do relator, que é um deputado estadual, o que aconteceu, e as perguntas serão dirigidas a ele, naturalmente, para esclarecer isso, como é que acontece tantas mortes, tantos óbitos, tanta ineficiência por parte do governo federal e também por parte do governo estadual, porque não é possível que o governo estadual, o governador, tenha no Fundo Estadual de Saúde quase 500 milhões de reais e não compre oxigênio. Se não tivesse recurso, tinha uma desculpa para dar. Mas tendo dinheiro no caixa e não comprar oxigênio e deixar pessoas morrerem por falta de oxigênio, você imagine você puxar o ar, não entrar no seu pulmão, que está obstruído de secreção, e você morrer sabendo que o governo tinha dinheiro em caixa para a compra do oxigênio. Então, falhou, na minha opinião, o governo federal e também o governo estadual. E uma CPI dessa natureza, numa Assembleia Legislativa, se aprova um parecer de que não tem culpados. Ninguém vai responder por isso, nem por omissão, nem por falta de ação, nem por falta de compra de oxigênio. Então, isso é que vai ser analisado e observado hoje. Senador, e como o senhor avalia a prorrogação da CPI? Como é que está a discussão sobre esse assunto, sobre este assunto? Como? Como o senhor avalia a prorrogação da CPI? Ah, sim. A prorrogação diante dos fatos que aconteceram recentemente, nós já estamos acompanhando essa movimentação da Precisa há algum tempo. A Precisa tinha muita influência no Ministério da Saúde. Tanto é que lá atrás, uma empresa do mesmo dono da Precisa, o seu Maximiano, é também dono da Global. Ele vendeu em 2017 para 2018 20 milhões de medicamentos para doenças raras, não entregou medicamento e continuou operando no Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério compra, a empresa não fornece o medicamento e continua vendendo, continua tendo credibilidade, ao ponto de ser a empresa escolhida pelo Ministério da Saúde para viabilizar a compra da Covaxin na Índia. É muito estranho isso, né? E diante desses fatos, nós vamos precisar de mais tempo para cotejar, investigar, chamar, convocar pessoas que estiverem envolvidas na compra da Covaxin de uma forma muito rápida. Aí está envolvido o ex-ministro e chanceler Ernesto Araújo, está envolvido o ex-ministro Pazuello, o coronel Elson Franco, que era uma figura que mandava muito e também foi muito ativa para acelerar a compra. Estão envolvidos outras pessoas citadas pelo deputado Luiz Miranda, citado pelo funcionário de carreira Ricardo Miranda. Todas essas pessoas precisam ser ouvidas para se identificar como aconteceu. Não é aceitável uma compra dessa natureza que se pede através do invoice, que se pague antecipado 45 milhões de dólares. Quero louvar aqui o Ricardo Miranda, o funcionário de carreira, que não aceitou assinar para que o Ministério pagasse essa quantidade de recursos que foram pagos. Obrigada, senador. Obrigado.
Este foi o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é membro titular da CPI da pandemia, falando sobre o depoimento de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com a cobertura completa e a transmissão ao vivo da reunião da CPI da pandemia. Aguarde. E começa em instantes a reunião da CPI da pandemia. Vamos ver nesse instante a movimentação. Ali o presidente Omar Aziz já está na sala da CPI para o início da reunião daqui a pouco. Daqui a pouco, portanto, você vai acompanhar ao vivo na TV Senado. E o plenário do Senado se reúne nesta tarde para uma sessão deliberativa. Vamos conferir alguns itens da pauta. Os senadores vão votar o projeto que regulamenta a instalação de comitês de prevenção e solução de disputas em contratos administrativos celebrados pela União. Outra matéria da pauta é o projeto que institui normas transitórias para os contratos celebrados pela administração pública durante o estado de calamidade pública. Também deve ser votado o projeto que institui a Política Nacional de Desfazimento e Recondicionamento de Equipamentos Eletrônicos. O autor e o relator do projeto que cria comitês de solução em disputas de contrato administrativo falaram sobre a expectativa para a votação do projeto. Nós sabemos que um dos grandes problemas do Brasil é a excessiva judicialização de todos os conflitos e a demora na sua respectiva solução. Então, inspirado em grandes exemplos e precedentes oriundos do Banco Mundial, do Banco Interamericano e também de uma lei municipal do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, nós apresentamos esse projeto de lei. Esse projeto de lei cria esses comitês que têm por objetivo, de modo extrajudicial, no âmbito da administração pública direta e indireta, compor os conflitos que existam na execução dos contratos. Nesse caso, o edital que vai fazer o chamamento das empresas já preverá também a formação desse comitê, com o representante de cada uma das partes e um neutro. E esses três vão ter condição, de maneira clara, pessoas de alto gabarito técnico, engenheiros, advogados, profissionais gabaritados, terão condição de evitar a disputa em juízo. O conflito que ocorrerá será dirimido no âmbito daquele comitê. Nós estamos caminhando cada vez mais para estimular as formas de evitar conflitos excessivos na justiça, que são caros, onerosos e muito demorados para a solução desses litígios e que, é claro, encarecem o chamado custo Brasil. É um projeto que traz para o âmbito da administração pública a possibilidade, a faculdade da solução dos conflitos por meio de comitês próprios entre as partes, constituído ou por intermédio da mediação e das câmaras de arbitragem, para que a gente, em muitos contratos que prejudicam o cidadão, aquele que toma o serviço público e fica sujeito às disputas judiciais, guerra de liminares, e que na mediação e na arbitragem podem oferecer uma solução mais ágil, com maior segurança jurídica, e tanto para contratos com o Estado, com o município, com o Distrito Federal e com a União, naturalmente, podendo abrir, inclusive, um grande mercado para aqueles que se dedicam à mediação e à arbitragem. Apesar do aumento do número de casos de Covid-19, o baixo comparecimento de gestantes aos postos de vacinação preocupa médicos e autoridades sanitárias. 2 meses atrás, a Anvisa suspendeu o uso da vacina de Oxford AstraZeneca em gestantes e puérperas após um caso suspeito de trombose. Os outros imunizantes, porém, permanecem recomendados para grávidas em qualquer fase da gestação e no puerpério, que é o período de 45 dias após o parto. Grávidas com comorbidades deverão apresentar um relatório do médico responsável pelo pré-parto. Tanto a Pfizer quanto a Coronavac são seguras para serem tomadas em qualquer período da gestação. O risco de contrair a doença e a gravidade da doença é muito maior do que o risco de alguma complicação decorrente da vacina. Portanto, é recomendado que as gestantes sejam vacinadas e continuem seguindo as medidas de segurança, como o uso de máscara, isolamento social, distanciamento e o uso do álcool gel. Apesar das recomendações do Ministério da Saúde, da Anvisa e do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o baixo comparecimento de gestantes e puérperas aos postos de vacinação é preocupante. E não é para menos.
Até 17 de junho, 1.412 grávidas e puérperas haviam falecido por Covid-19 desde o início da pandemia. Mas se em todo o ano passado as mortes foram 453, em 2021 já somavam 959. A letalidade mais que dobrou, de 7,4% para 17%. Mesmo com o aumento do número de casos, apenas 6% desse grupo de mulheres tomaram a primeira dose. Acompanhada pelo papai Samuel e o bebê Nicolas, de 17 dias, Ana Paula teve dificuldades no agendamento em Brasília. Ouviu muitos boatos sobre vacinas, mas não desistiu. A gente que é gestante puérpera só quer se vacinar, se proteger e proteger o bebê, né? Mas assim, graças a Deus deu certo, mas só tinha 2.400 doses. Eu conheço pessoas que não conseguiram agendar para hoje, aqui no Distrito Federal, né? Não sei nos outros estados. E você tentou outras vezes aqui também? Não, porque não estava liberado. O sistema do agendamento do DF não permitia as gestantes e puérperas agendarem, só a partir de ontem. Vocês ouviram muitas histórias, muitas fake news sobre vacina? Sim, muitas. Tipo? Que altera o DNA, né? Quais outras? Que pode matar. Várias que a vacina não está testada ainda, não está aprovada. Foi desenvolvida em muito pouco tempo. Que elas não são seguras, né? Tem várias histórias que o pessoal circula na internet, mas que não correspondem necessariamente à realidade, né? A sensação é de alívio, né? E um pouco de esperança, né? Em tempos de tantas incertezas, né? Pelo menos a gente pode ter uma primeira dose de esperança com a vacina, né? E protegendo a mãe, protege o filho, né? O que você diria para as mães que ouvem essas histórias, essas fake news? Qual o recado que você dá? Eu recomendo que todas as mães, gestantes puérperas, tomem a vacina, porque é a nossa maior garantia, né? Na nossa saúde e do nosso bebê. Uma vacinação de uma grávida, você acaba gerando uma imunidade dupla. Não só da gestante, como também do feto que está em formação. Da mesma forma, aquelas que estão amamentando. A partir do momento em que elas são vacinadas, pode sim transferir a imunidade através da amamentação para o neném que está num processo de desenvolvimento. A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor recebeu nesta segunda-feira representantes da Petrobras, da ANP e outras instituições para debater o aumento do preço dos combustíveis e a possível prática de cartel no setor. O que compõe o preço dos combustíveis e por que ele vem crescendo de forma acelerada? No caso da gasolina, por exemplo, o valor pago pelo consumidor final é formado por 4 fatores: preços do produtor ou importador, carga tributária, custo do etanol obrigatório e margens da distribuição e revenda. Desde o início do ano, tivemos 6 aumentos no preço da gasolina, aumentos repetidos. E hoje a gasolina muitas vezes chega a custar R$ 6 para o brasileiro. É preciso que isso seja discutido pelo parlamento, é preciso que o parlamento debata isso, as causas disso, e que procure saídas para isso. O representante da Petrobras explicou que o preço dos combustíveis é um resultado do equilíbrio mundial do fluxo de oferta e demanda do petróleo, que é uma commodity. Não é diferente o que acontece na gasolina, no diesel e nos derivados de petróleo, não é diferente do que acontece em vários produtos que estão no nosso dia a dia, na nossa mesa, né? Na indústria, como o aço, né? Um dos maiores produtores de minério de ferro do mundo. Temos o aço precificado em paridade de importação no Brasil, o açúcar, o algodão, a carne. A gente trouxe aqui alguns exemplos bem recentes da influência desse equilíbrio mundial, né? Ou seja, por uma puxada mais forte do mercado como a China, como a Índia, uma quebra de safra, um problema de produção em determinado momento em algum país. Isso faz com que o equilíbrio de oferta e demanda seja alterado e o preço suba ou caia internacionalmente, com reflexo no mercado brasileiro. Além disso, o Brasil é dependente da importação de derivados do petróleo.
Então, a prática de preços de mercado estimula a competição porque viabiliza as importações, uma vez que o preço no mercado doméstico é alinhado ao preço de paridade de importação. Dessa forma, o importador consegue, então, adquirir o produto no mercado internacional e ofertar no mercado interno, competindo com produtores como a Petrobras e consegue e também competindo com outros importadores. Essa dinâmica é benéfica ao consumidor brasileiro. Um elemento importante para o aumento dos preços e a restrição de oferta são os cartéis. Apesar de ter mais de 100 empresas, né, cerca de 70% do mercado está nas mãos de 3 distribuidoras, né? A lei exemplifica algumas possíveis condutas, né? Acordar, ou combinar, ou manipular, ajustar concorrência de qualquer forma. Preços, né? Quantidade, divisão de mercado, ou seja, divisão geográfica, e também envolvendo a questão de licitações públicas, né? Então, os cartéis, muitas vezes, a gente pensa só em preço, mas eles também podem envolver acordos entre concorrentes, tratando de quantidade e também divisão geográfica de mercados. Eles falam muito em cartel, cartel na distribuição, mas o que a gente enxerga no dia a dia é uma possibilidade de cartel que tem que ser investigada. Cartel entre os produtores de refino no Brasil. Cartel entre a Petrobras e os importadores, que ela chama de os reais competidores. Existe um tabelamento no país. Todo mundo fala que não tem tabelamento. Tem, é o PPI, é o preço de paridade de importação, é tabelado. Sujeito às suas oscilações, que nem sempre é repassada quando cai. A implantação do novo marco legal do saneamento básico foi o tema nesta segunda-feira do ciclo de debates promovido pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Quanto custa captar, transportar, distribuir, coletar, despoluir e devolver a água limpa ao meio ambiente? Cada real investido em saneamento básico economiza R$ 4,00 gastos em doenças veiculadas pelo esgoto despejado no meio ambiente sem qualquer tratamento. Mais da metade dos brasileiros não tem acesso a esse direito humano fundamental para a saúde, ainda mais em tempos de pandemia. Mesmo na capital do país, com os melhores índices de água tratada e esgotamento sanitário, o poder público teve que captar esse precioso recurso natural cada vez mais escasso do Lago Paranoá, cartão postal e área de lazer da cidade. Levar saneamento básico aos mais distantes recantos do Brasil é um desafio e é também o tema do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Na abertura da audiência pública, o presidente da comissão, senador Fernando Collor, destacou a importância da universalização do saneamento básico como parte do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Embora tenha havido avanços em relação a anos anteriores, a velocidade das melhorias, entretanto, é com frequência absorvida ou superada pelo próprio crescimento populacional. Sem condições adequadas de saneamento, as populações desatendidas estão mais expostas aos riscos de doenças. O saneamento precisa ser entendido como a base do sistema de saúde do país. O representante do Ministério do Desenvolvimento Regional lembrou a importância da aprovação do marco regulatório do saneamento no contexto da pandemia do coronavírus. A universalização do saneamento, ela gera uma miríade de outros benefícios sociais, econômicos e ambientais, isso também foi mencionado nas perguntas, né? Tem um número, inclusive, que é muito famoso sobre isso, que diz que a cada R$1 investido em saneamento, economiza-se 4 no sistema de saúde. Porém, esse número, assim, embora ele já seja impressionante por si só, ele é só a ponta de um enorme iceberg de consequências positivas do investimento em saneamento. Para a Agência Nacional de Águas, os novos contratos de concessão e a adoção de regras uniformes dos estados irão resultar em melhores serviços para a população. Os números nossos são vergonhosos hoje de cobertura do Brasil. E hoje a lei trouxe uma meta clara. Em 2033, nós temos um alvo. Sabemos onde queremos chegar.
E isso, para nível de país, é muito importante, a gente fazer todos numa mesma direção, conseguirem perseguir um mesmo alvo, né? A nova Lei 14.026 de 2020 atualizou o marco legal do saneamento básico, favorecendo a mobilização de recursos para investimentos na área. Espera-se que o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, o PNRH de 2022 a 2040, nos ofereça orientações para uma gestão eficaz e inovadora dos nossos recursos hídricos. O ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo você acompanha toda segunda-feira a partir das 6 da tarde, ao vivo, aqui na TV Senado. O Congresso Nacional recebeu iluminação diferente nesta segunda-feira para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+. A iluminação lembra a bandeira do movimento LGBT, com múltiplas cores representando a diversidade em forma de arco-íris. A iniciativa partiu dos senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, respectivamente presidente e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Também idealizou o ato o deputado Rafafá, do PSDB da Paraíba. Bom, e começa em instantes a reunião da CPI da pandemia. Vamos direto para o plenário da comissão. O presidente Omar Aziz já se encontra na sala da CPI, na secretaria da CPI, aguardando para o início da reunião. Hoje a CPI vai ouvir o deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, que foi relator de uma comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa do Amazonas, que investigou a crise da saúde no estado, sobretudo no mês de janeiro, quando houve a falta de oxigênio no Amazonas, o que provocou a morte de muitas pessoas por Covid-19. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas investigou a utilização dos recursos públicos que foram destinados ao combate da pandemia naquele estado e a possibilidade de ter havido desvios desses recursos na compra de respiradores e na instalação de hospitais de campanha. Estes são os temas que devem ser abordados pela CPI hoje. Lembrando que a CPI investiga ações e omissões do governo federal e também a crise sanitária da Covid no estado do Amazonas. Estes são os dois tópicos principais apontados no requerimento de instalação desta CPI da pandemia. Portanto, hoje, os senadores vão se concentrar na investigação sobre a crise no estado do Amazonas. Também há na pauta uma série de requerimentos que podem ser votados na reunião de hoje. São requerimentos de novas convocações, requerimentos de quebras de sigilos, de compartilhamento de informações. Estes requerimentos devem ser votados ou podem ser votados na sessão de hoje. Eles estão na pauta, podem ser votados também na sessão de amanhã. Amanhã será ouvido o empresário Carlos Wizard, que, segundo os senadores que apresentaram o requerimento de convocação, poderia fazer parte de um suposto gabinete de aconselhamento do presidente da República, que esses senadores chamam de gabinete paralelo. Então, o empresário Carlos Wizard foi convocado para prestar depoimento amanhã e, na quinta-feira, a CPI vai ouvir Francisco Maximiano, que é um dos sócios da empresa Precisa Medicamentos. Essa empresa é a representante da vacina indiana no Brasil, a vacina Covaxin, que seria importada pelo Ministério da Saúde. Essa importação não aconteceu por atrasos na entrega do imunizante e este é um dos temas que está sendo investigado pela CPI. A CPI vai ouvir, para esclarecer todo o processo de compra e importação dessa vacina, um dos sócios da empresa Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. Ele será ouvido na quinta-feira. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, já se prepara para a abertura da reunião. Você vai acompanhar ao vivo aqui pela TV Senado. Lembrando que na reunião de hoje será acolhido o depoimento do deputado estadual do Amazonas, Fausto Júnior, que foi relator de uma CPI lá na Assembleia Legislativa do Amazonas para investigar os possíveis desvios de recursos destinados ao combate da pandemia no estado do Amazonas. A CPI não tem, por enquanto, uma reunião oficializada para esta sexta-feira,
mas em função dos requerimentos de novas convocações que vão ser votados ou que podem ser votados hoje ou ainda na quarta-feira, a CPI ainda poderá marcar uma reunião para a sexta-feira. Na semana passada, a CPI se reuniu de terça a sexta. Nesta semana agora já estão convocadas oficialmente as reuniões de hoje, de amanhã e de quinta-feira, e a CPI pode ainda marcar uma reunião para a sexta em função de novos requerimentos que podem ser votados na reunião de hoje. O deputado estadual Fausto Júnior, deputado do estado do Amazonas, já se encontra ali na sala da CPI. Ele, inclusive, deu uma longa entrevista para a nossa equipe antes do início da reunião, destacando o fato de que a Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, até por um impedimento constitucional, não investigou ações do governo federal ali no estado no combate à pandemia, mas concentrou a sua investigação nas ações do governo estadual do Amazonas. A Polícia Federal realizou uma operação ali no estado do Amazonas. Há um processo em andamento que investiga a utilização de recursos, apontando inclusive possíveis desvios de recursos. Vamos então acompanhar a abertura da reunião agora feita pelo presidente Omar Aziz, a CPI da pandemia.